Olá, que tal? Ai, ficou esse número na minha cara. Pronto, saiu mais ou menos. Povo, evoluímos o Pokémon. Saímos um pouco, tá? Dos verbos e dos pronomes, e aí a gente vai trabalhar com muy mucho. Primeira coisa. Essa aula, vocês têm que estar, sim, preparados para assisti-la, porque vocês precisam prestar um pouquinho mais de atenção, porque é um conteúdo que parece ser fácil. Eu não acho ele complicado, mas uma coisa é eu, né, a professora, dizer que não é complicado, e outra coisa é vocês, né, que são os alunos, porque ele exige que vocês tenham um conhecimento sobre classes de palavras que às vezes vocês não têm no ensino médio, tá? Então pode ser que dê uma embaralhada no cérebro, mas eu vou tentar explicar de uma forma que vocês consigam aplicar, tá? Então, primeira coisa, muy mucho são duas palavras que quando a gente traduz para o português, a tradução é muito, então é muito e muito. Só que em espanhol, eles têm uma diferença de acordo com o funcionamento dessa palavra, então ele vai mudar de acordo com o funcionamento, tá? Eles vão funcionar ou como adjetivos, e aí eles vão ser variáveis, ou vão funcionar como advérbios, e aí vão ser invariáveis. O meu interfone tá dando contato, porque não é o meu que tá tocando, mas eu garanto que vocês estão escutando, que ele tá fazendo aí pri, 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 pri. Deixa ele quieto. Tá, o que que eles vão fazer? Tanto o muy e o mucho quanto o muito do português, eles têm como objetivo intensificar uma característica, né? Ou modalizar essa característica de adjetivos, de advérbios, de substantivos ou de verbos e ainda aumentar a quantidade de substantivos, tá? Esse primeiro slide ele vai parecer um pouco abstrato para vocês, mas eu vou esmiuçar parte por parte, mas é que eu preciso dar o geral e aí depois a gente vai especificando. Então, como eu já disse para vocês, tanto muy quanto mucho significam muito. Professora, pelo amor de Deus, mas aí como é que eu vou saber usar? Quando é que eu vou saber? É muy ou é mucho? Porque se a tradução para eu que falo português é muito, como é que eu vou saber quando é que eu uso um e outro se em espanhol eles são diferentes, tá? Em português, eles também são diferentes, os usos do muito. Só que a gente não sabe fazer essa diferença porque para nós é a mesma palavra. Só que em espanhol a gente precisa aprender essa diferença porque eles são palavras que têm funções diferentes. Então a gente vai indo vendo, aqui eu coloquei a regra geral e aí eu vou esmiuçar cada uma dessas regras, tá? Então não se preocupe. E depois no final eu trago essas regras de novo, um resuminho. Então o muy, que é o primeiro, que é o menorzinho, ele é uma palavra invariável. O que é uma palavra invariável? Que não varia, ele não tem plural, ele não tem feminino, ele não tem masculino, vai ser sempre muy, tá? Então, ele vai servir pra gente intensificar um adjetivo ou um advérbio. Então, sempre que eu enxergar um adjetivo ou um advérbio, eu uso muy. O mucho, ele vai ter duas formas de uso. Ele pode ser invariável, ou seja, não tem feminino e não tem plural, ou ele pode ser variável, que vai ter plural e vai ter feminino, tá? Então, como é que eu diferencio? O mucho invariável, que é sempre mucho, eu vou usar sempre com verbos, tá? Então, apareceu um verbo que eu tenho que intensificar ou modalizar, eu uso mucho. E também eu vou usar esse mucho com 8 exceções. Se vocês olharem ali a regra do muy, diz: serve para intensificar adjetivos e advérbios, tá? Então, com adjetivos e advérbios eu uso muy. Só que existem 4 adjetivos e 4 advérbios que não aceitam o muy. Eu vou ter que usar obrigatoriamente o mucho, tá? Esses 4 adjetivos e 4 advérbios não tem escapatória, tem que decorá-los, tá? Mas aí depois eu digo para vocês quais eles são. Por último, eu tenho o mucho variável, ou seja, é o mucho que vai concordar com o substantivo que ele está acompanhando. Então, eu posso ter mucho para um substantivo masculino no singular, posso ter muchos para um substantivo masculino no plural, posso ter mucha para um substantivo feminino no singular e posso ter muchas para um substantivo feminino no plural, tá?
Parece muita informação, mas não é difícil. Então, esse mútil variável, ou seja, que concorda com o substantivo que ele acompanha, ele vai servir normalmente para aumentar a quantidade de substantivos. Então, quando eu quero dizer que é mais de um, que é uma quantidade grande, eu coloco muito, muitos, muita, muitas antes ali do substantivo, tá? E aí ele concorda com o substantivo, como eu já disse para vocês. Se é feminino vai ser muita, se é plural vai ser muitas. Se é masculino vai ser muito, se é plural do masculino, muitos. Agora a gente vai esmiuçar as regras uma por uma, porque parece complicado, mas não é. Aí o que eu trouxe para vocês? Um refresco na memória, porque para usar muito ou mútil, para saber usar, eu preciso saber o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é verbo, o que é advérbio. Deus Pai Todo-Poderoso, tá? Aí a gente vai primeiro pelos mais fáceis, substantivo e verbo, tá? Porque os adjetivos e advérbios, eles andam junto com os de cima. Então, se a gente consegue identificar os de cima, a gente consegue identificar os de baixo mais fácil, tá? Então, substantivos, tá? Substantivo é tudo aquilo que pode ser nomeado, tá? Pessoas, animais, objetos, sentimentos. Aí, o que vocês têm que se ligar? De fazer o teste do artigo. Tudo que eu consigo colocar um artigo na frente é um substantivo ou está funcionando como substantivo, tá? Então, eu coloquei uns exemplos para vocês, tá? Então, lembrem, substantivos são nomes de coisas, pessoas ou animais, tá? Ana é o nome de pessoa, gato é o nome de um animal, pá é o nome de um objeto, amor é o nome de um sentimento, frio é o nome de um clima, jovem é o nome de uma pessoa, tá? Eu posso colocar um artigo antes de Ana? Posso, a Ana. Eu posso colocar um artigo antes de gatos? Os gatos. Posso. Posso colocar um artigo antes de pá? A pá. Posso colocar um artigo antes de amor? O amor. Posso. Posso colocar um artigo antes de frio? O frio. Posso. Posso colocar um artigo antes de jovem? O jovem. Posso. Então, façam o teste do artigo. Se der para colocar a, as, o e os na frente da palavra e fica ok, ele é um substantivo ou tá funcionando como um substantivo, tá? Depois do substantivo, que é o que dá nome para tudo, a gente tem os verbos, que são as ações, tá? Então, os verbos podem ser ações, estados ou fenômenos da natureza. Verbo, gente, é tudo que dá para ser conjugado, tá? Correr dá para ser conjugado, eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Amar dá para conjugar, eu amo, tu amas, ele ama. Cuidado, amor é diferente de amar. O amor, eu consigo colocar um artigo na frente, é substantivo. Eu consigo dizer a amar? Não, amar é verbo, tá? Eu amo, tu amas, tá bom? Estar, eu estou, tu estás, ele está. E esfriar, tá? Frio é substantivo, o frio. Esfriar é verbo. Eu esfrio, tu esfrias, o tempo esfria, ok? Tá? Não dá para colocar um artigo na frente. O esfriar. Se vocês acharem isso num texto é porque tá funcionando como substantivo, tá? Mas, de modo geral, não vai artigo na frente, não, tá? Se for artigo na frente, é substantivo. Certo? Então, substantivos, nomes de coisas. Verbos são as ações que essas coisas ou pessoas fazem, tá? Aí, meu povo de G2, ou seja, né, de qual religião for, de qual tribo for, os substantivos, eles estão junto dos adjetivos, tá? Então, o adjetivo, cliquei no lugar errado, ele funciona em razão de substantivos, tá? O que o adjetivo vai fazer? A gente aprende no português, e é isso que fica no nosso cérebro, que adjetivo é qualidade ou defeito. E assim, grosso modo, é isso mesmo. Os adjetivos são as palavras que vão dar características para os substantivos, tá? Então, eu vou dar características para aquelas palavrinhas que eu usei ali em cima. Feliz. A Ana é feliz. Feliz é uma característica, uma qualidade. Muitos, quando eu digo muitos, eu tô falando da quantidade. Eu também posso usar o muitos como adjetivo, gente. Um pronome adjetivo. Deus tá vendo.
Pessoinhas peludos. Se eu tô falando dos gatos, os gatos são peludos, é uma característica dos gatos, tá? Nova, a pá é nova. Nova é uma característica da pá. Gelado, o frio é gelado. Gelado é uma característica do frio. Jovem, o jovem é jovem. Então, jovem é uma palavra que pode ter duas funções, tá? Jovem pode ser o jovem e o jovem pode ser uma característica, tá? Certo? Então, como é que vocês vão saber se jovem é substantivo ou se jovem é adjetivo? Dá para colocar artigo na frente? O jovem é jovem. O jovem, substantivo. É jovem, adjetivo, tá? Nesse segundo jovem, eu não consigo colocar o artigo na frente. Eu não posso dizer o jovem é o jovem. Tá? Certo? É complexo, mas não é tanto. É só a gente se ligar. Então, os adjetivos, eles andam sempre junto com os substantivos, porque eles são características desses nomes das pessoas ou das coisas, tá? Então, se vocês repararem, os adjetivos, eles sempre vão concordar com os substantivos. Então, se o substantivo é feminino, eu tenho que usar um adjetivo no feminino. No caso ali, por exemplo, o feliz. O feliz, ele pode ser tanto para feminino quanto para masculino. Eu posso dizer, Ana é feliz, João é feliz. O feliz serve para os dois. Agora, eu não posso dizer, Ana é peludos. Porque Ana é uma palavra feminina e peludos é um adjetivo masculino no plural. Então, eu preciso achar um substantivo que seja masculino no plural, que é o caso ali dos gatos. Os gatos, substantivos, são peludos. Peludos é uma característica, tá? Então, substantivos e adjetivos andam juntos, tá? Ao mesmo tempo em que substantivos e adjetivos andam juntos, os advérbios andam coladinhos nos verbos. Então, toda vez que eu quero dar uma característica específica para os verbos, ou seja, eu quero especificar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, eu uso os advérbios, tá? Então, eles vão dar características para os verbos, vão dar explicações, vão dar especificidades, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali os verbos correr, amar, estar e esfriar. Se eu quero ser mais específica para saber, por exemplo, quanto que a Gabriela corre, eu preciso dar uma característica desse correr. Então, Gabriela corre constantemente. Constantemente diz que a Gabriela corre todos os dias ou várias vezes na semana. É uma característica específica. Ela não só corre, como ela corre bastante, com frequência. Quando eu digo amo, ok? Se eu quero saber se essa pessoa, qual é a quantidade de amor que ela despende para os demais, eu posso dizer ama bastante, ama muito, que é uma característica do verbo amar. Então, ela não só ama, como ama muito, ama bastante. Característica do verbo, tá? Esfriou pouco. O pouco é uma característica do esfriar. Quando eu digo esfriar, quero dizer que fez frio. Agora, quando eu digo esfriou pouco, significa que a temperatura baixou um pouquinho, tá? Então, os advérbios, eles vão nos dando noções sobre os verbos, porque os verbos sozinhos, eles são muito básicos, eles nos dão uma informação muito geral. Quando eles estão junto dos advérbios, a gente tem uma explicação um pouquinho mais clara, tá? Então, característica de verbo é advérbio, tanto é que o nome é advérbio, vem em função do verbo, tá? Os advérbios também podem acompanhar adjetivos e outros advérbios, tá? Mas isso é um outro detalhe. Por exemplo, a gente tem ali longe. Estou longe. Por exemplo, Gabriela está em casa, estou. Significa que eu tô. Agora eu digo estou longe, significa, meu filho, que eu não tô nem perto da minha casa. Estou longe. Então, o longe, ele dá uma especificidade que inclusive muda o sentido do verbo. Tá? Então, ele explica, especifica o verbo. Tá? Ok? E o mais ali também, correu mais que fulano de tal, esfriou mais que ontem, tá? Então, toda vez que eu tiver uma característica para um verbo, a gente vai chamar aquela palavra de advérbio. Quando eu tiver uma característica de um substantivo,
eu vou chamar aquela característica de adjetivo, tá? Então, basicamente é isso, tá? Porque a gente precisa dessas informações para entender quando é que eu vou usar o muy e quando é que eu vou usar o mucho, tá? Então, agora eu vou explicar eles separadamente. O muy, como eu já disse para vocês, ele é invariável. O que é invariável, meus filhos? Invariável é aquilo que não varia, tá? Ou seja, ops, volta neném, voltei, tá? O que não varia, que não modifica, então ele vai ser sempre muy. Toda vez que vocês virem um adjetivo ou um advérbio, né, que é o que tá ali na segunda flechinha, serve para intensificar ou modalizar adjetivos e advérbios, eu uso muy, tá? Eu coloquei duas frases praticamente iguais para vocês notarem qual é que é a função desse muy, tá? Então ali a gente tem a frase em português e aí depois embaixo eu coloquei ela em espanhol para vocês verem, tá? Minhas irmãs estão felizes. Ok? Então, de boaça. Só que quando eu digo minhas irmãs estão muito felizes, eu tô intensificando a felicidade delas. Eu tô dizendo que elas não estão apenas felizes, elas estão pra lá de Bagdá, de loucas, de faceiras. Então, esse muito, ele intensifica o feliz. Então, eu sei que elas não estão apenas felizes, elas estão pra caramba, muito faceiras. Então, esse muito intensifica o felizes. É a quantidade de felicidade que aumenta, que está sendo aumentada. Então, existe uma diferença entre usar a frase normal, sem o muito, e uma frase com o muito. Ele dá um gás para a palavra que ele acompanha, tá? E aí embaixo eu coloquei a tradução em espanhol. Mis hermanas están muy felices. Prestem atenção que o muy, ele é invariável, tá? Ele não tem plural e ele não tem feminino. Se vocês forem ver, felizes, que é a palavra que está sublinhada, feliz é uma característica, tá? É uma qualidade, então é um adjetivo. Muy acompanha adjetivos, tá? Só que vocês vão ver, o felizes, ele está no plural, porque ele está falando das irmãs, estão felizes. Apesar de felizes estar no plural, o muy não tem plural, ele vai ficar muito felizes, tá? Embaixo eu coloquei outra frase. Moro longe da escola. E embaixo eu intensifiquei. Moro muito longe da escola. Então, existe uma diferença entre eu dizer moro longe, por exemplo, eu moro longe da escola. Eu moro no centro, a escola é na Tomazete. Agora, por exemplo, quem mora em Santa Flora mora muito longe da escola, porque o longe deles é mais longe do que o meu longe, então é muito longe, certo? Então existe uma diferença entre eu usar e eu não usar o muito, que é um intensificador. Seja para intensificar coisa boa ou coisa ruim, tá? E aí embaixo eu coloquei em espanhol. Vivo muy lejos de la escuela. Longe é a característica do verbo. Moro longe, tá? Então eu tô dando uma característica pro verbo, eu tô explicando o verbo. Onde é que eu moro? Longe, tá? Uma característica do verbo. Quando eu digo moro muito longe, eu tô dando uma outra característica para esse longe. Se o longe se refere a moro, moro é verbo, tá? Longe é uma característica do verbo, então longe é um advérbio. Característica de verbo se chama advérbio. Então, eu vou usar muy com advérbios. Eu quero dizer que não é só longe, que é muito longe, então eu uso muy, que eu uso com advérbios. Então, lembrem sempre. Muy eu vou usar com adjetivos e advérbios. Sempre que eu quiser intensificar essa característica, seja do substantivo ou do verbo, eu uso muy. O mucho, ele dependendo do uso, né, e do caso, ele pode ser tanto variável quanto invariável, tá? Eu coloquei para vocês aqui embaixo um exemplo quando o mucho é invariável, tá? O mucho vai ser sempre mucho
quando eu quiser intensificar ou modalizar um verbo, tá? Então, eu tenho um verbo, eu coloco mucho para dar uma característica para aquele verbo, tá? Eu coloquei o exemplo para vocês. Por causa da dieta, não podemos jantar na avó, tá? Não tem nenhum muito aí. Coloquei um muito na segunda, e aí vocês percebam a diferença. Por causa da dieta, não podemos jantar muito na casa da avó. Ou seja, a gente vai jantar na casa da avó, só que a gente tem que diminuir aquilo que a gente está acostumado a comer. Então, aqui o muito, em vez dele intensificar, ele modalizou. Porque em vez de não podemos jantar, que daí não existe visita à casa da avó, não existe janta, modalizei. Eu dei uma possibilidade, só que é uma possibilidade limitada. A gente pode ir para casa da avó jantar? Pode, só a gente não pode comer demais. A gente tem que... não pode jantar muito. Então, esse muito aqui, ele modalizou. Ele deu uma atenuada. Não foi tão drástico quanto a primeira. A primeira é drástica, não podemos jantar. A segunda não, é mais amena. A gente não pode jantar muito, tá? Então, aqui o muito, ele tá vindo junto do jantar. Jantar é o verbo. Não podemos comer ou jantar muito, tá? Embaixo eu coloquei em espanhol. A causa de la dieta não podemos cenar mucho en la abuela. Então, toda vez que o muito acompanhar verbo for dar uma característica, né, ou modalizar esse verbo, vai ser sempre mucho, tá? Então, cuidem. Até agora, então, as informações são as seguintes. Com adjetivo e advérbio, eu uso muy. Com verbos, eu uso mucho. Só que o mucho, ele também pode ser usado em algumas situações específicas, tá? Então, dependendo da função dele, como eu já disse para vocês, ele pode ser variável ou invariável. O mucho, aqui, quando eu vou falar de algumas exceções, ele é invariável, tá, meus filhos? Deixa eu me baixar aqui um pouquinho, para depois eu falar dos exemplos para vocês, tá? Então, por exemplo, vocês acabaram de ver que a regra do muy é o seguinte. Eu uso muy sempre que eu quiser dar, né, uma bombada num adjetivo ou num advérbio. Só que existem 8 palavras que são exceção dessa regra, que daí, em vez de usar muy, eu vou ter que usar mucho. E aí, como é uma exceção, é bom eu decorar para não rachar, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Quando eu encontrar com as palavras major, menor, mejor, peor, ou com as palavras más, menos, antes e después, eu vou ter que usar mucho, tá? Ainda que a regra do muy seja usar o muy com adjetivos e advérbios, existem 4 adjetivos e 4 advérbios, que são esses que estão nos quadrinhos brancos, tá? Que eles não obedecem à regra, eles são rebeldes e eles querem usar o mucho, tá? Então, eu tenho que decorar. Então, por exemplo, eu coloquei ali para vocês 2 frases, tá? Que tem usos desses adjetivos ou advérbios que são parte das exceções. Então, a gente tem ali, em cima de mim aqui, las ropas de marca son mucho más caras que las que uso. Ou seja, as roupas de marca são muito mais caras do que as que eu uso. Como ali eu tenho mas, e o mas está dentro de uma das exceções ali, advérbios, mas, com mas eu tenho que usar mucho. Então, vai ser mucho más. Embaixo eu tenho el piso de Rosa es mucho menor que el mío. Ou seja, o apartamento da Rosa é muito menor que o meu. Como eu tenho a palavra menor, que é um adjetivo, que tá aqui do cantinho, tá? No primeiro quadradinho, que é exceção, eu tenho que usar mucho. Se a gente fosse obedecer a regra normal, a gente usaria muy. Só que não posso, porque esses aqui são as exceções, tá? Ok? Lembrem-se, com adjetivos e advérbios eu uso muy, mas existem 8 exceções em que eu vou ter que usar mucho, que são essas exceções aqui que eu tenho que decorar, tá? Não tem salvação, tem que decorar. Aí a gente vai para a parte que eu acho mais legal, tá? Que é a mais simples, porque
Substantivo eu acho mais tranquilo de lidar com o substantivo, tá? É mais fácil de vocês localizarem o substantivo. Pessoa seguinte, tá? O mucho, ele vai ser variável quando ele acompanhar um substantivo, ou seja, nomes de coisas, pessoas ou objetos, tá? Quando ele acompanhar nomes de coisas, pessoas ou objetos, ele vai ser variável. E aí, lembrando, o que é o variável? Variável, obviamente, é aquilo que varia, ou seja, eu preciso ver qual é que é o gênero, se é masculino ou feminino, e qual é que é o número, se é singular ou se é plural, né? Se é um ou mais de um, do substantivo que aquele muito vai acompanhar, e eu tenho que colocar ele no mesmo gênero e no mesmo número. Então, se a palavra é feminina, fica mucha. Se a palavra é feminina no plural, muchas. Se a palavra é masculina, mucho. Se a palavra é masculina no plural, muchos, tá? Então, o mucho, ele vai acompanhar o substantivo, tá? Então, por isso que ele precisa concordar. Nesse caso, o mucho, ele vai servir para intensificar ou aumentar a quantidade dos substantivos, das coisas, dos nomes de pessoas, dos nomes de objetos ou dos animais, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos ali para vocês. Muchos alumnos no hicieron los ejercicios, ou seja, muitos alunos não fizeram os exercícios. Quem é que não fizeram os exercícios? Alunos. Alunos é uma palavra que está no plural, né? Termina com S. E alunos é uma palavra masculina. Então, eu tenho que usar o mucho do mesmo jeito que alunos. Alunos é masculino e plural, então o mucho tem que estar no masculino e no plural. Então, muchos alumnos, tá? Eu tenho que concordar. Porque se a gente for ver, em português mesmo, para vocês se ligarem, se eu disser muita alunos não fizeram os exercícios, vocês vão olhar para minha cara e vão dizer, professora, matou todas as aulas de português, né, querida? Tá? Porque tem uma coisa errada aí. Então, eu tenho que concordar. Quando eu tenho substantivos, o muito concorda, ele tem que ser um espelho. Se o substantivo é masculino, o muito vai ser masculino. Se é plural, vai ser plural. Se é feminino, vai ser feminino, tá? Segundo exemplo. Hay que tomar mucho envión para brincar. Ou seja, é necessário tomar muito impulso para pular. Em espanhol, brincar é pular, tá? Então, impulso é uma palavra masculina, o impulso. Como é que eu sei que impulso é um substantivo? Porque eu consigo colocar um o na frente, o impulso. Assim como eu sei que alunos é um substantivo, porque eu consigo colocar um artigo na frente, os alunos, tá? Quando eu tenho substantivos e eu tenho uso de muito, eu tenho que deixar ele exatamente igual ao substantivo, mesmo gênero e o mesmo número. Impulso é uma palavra masculina. Mucho. Tá no singular, então eu não preciso colocar S. Então, é preciso tomar muito impulso, mucho impulso, mucho envío. Tá? 2 exemplos femininos embaixo. Todavía mucha gente no conoce a los profesores, tá? Então, eu tenho a frase no português seria ainda, muita gente ainda não conhece os professores, tá? Então, ali eu tenho a palavra gente. Gente é uma palavra feminina e está no singular. Então, muita gente, concorda? Gente feminino, muito vai para o feminino, muita. Tá no singular, também concorda. Gente, muita. Muita gente. Tá? Sempre concordo. Lembrando que, se eu não concordar, a frase fica feia. Eu não posso dizer muito gente. Eu não posso dizer muitos gente. Então, sempre concordo. Gente é feminino, mucho fica no feminino, mucha. E a última frase, ahora, vocês arrumem ali, porque era para ser tenemos sem aquele H. O editorzinho da apresentação deve ter me corrigido automaticamente, tá? Ahora, tenemos, sem aquele H, muchas clases en internet, tá? Então, classes são aulas. Agora temos muitas aulas na internet. Aulas
é um substantivo feminino, as aulas, e está no plural, né? Termina em Szinho. Então, eu vou passar o muito pro feminino e pro plural. Fica muitas, muchas, certo? Muchas classes. Como é que eu sei que classes ou aulas é um substantivo? Porque eu consigo colocar o artigo na frente. As aulas. Coloquei o artigo na frente, é um substantivo. Se é um substantivo, eu tenho que usar o mucho de acordo com o gênero, masculino ou feminino, e com o número do substantivo, singular ou plural. Tem que concordar bonitinho, tá? Não é um assunto difícil, mas ele exige um pouquinho de atenção na hora de fazer os exercícios, tá? Então, eu vou colocar um exercício agora no final pra gente fazer juntos, pra vocês se ligarem o que vocês têm que olhar na frase na hora de preencher. Eu não vou deixar nenhum exercício pra vocês fazerem, eu vou trazer uns exercícios depois pra gente praticar juntos em aula, pra vocês tirarem dúvidas, porque eu acredito que seja importante, não é mesmo? Tirar dúvidas. Então, resuminho. Muy é invariável, ou seja, não tem feminino, não tem plural. E eu vou usar ele sempre antes de adjetivos ou advérbios. Lembrando que tem aqueles 8 que são exceções, tá? O mucho pode ser invariável ou variável, depende do que ele acompanha. Quando ele acompanha verbos e aquelas 8 exceções, ele é invariável, tá? Então, quando eu tenho verbos, eu uso mucho. Quando eu tenho aquelas 8 exceções que eu tenho que decorar, tá? Que é major, menor, mejor, peor, más, menos, antes e depois, eu uso mucho. Quando o mucho acompanha substantivo, ele obrigatoriamente é variável, ou seja, varia, ele acompanha o mesmo gênero e o mesmo número do substantivo. Se o substantivo é feminino, o mucho vira muchas, mucha. Se o substantivo é feminino e plural, o mucho vira muchas. Se o substantivo é masculino, o mucho fica mucho. Agora, se o substantivo é masculino e plural, o mucho fica muchos, tá? Então, sempre tem que lembrar de acompanhar. E agora, para terminar, deixa eu me botar aqui do lado. Pessoal, eu deixei aqui 5 frases, coloquei o português do lado, para caso vocês achem necessário, tá? E aí eu vou fazendo com vocês. O que eu tenho aqui? Maria dormiu, ou seja, Maria dormiu. Eu quero dizer que ela dormiu pra caraca. Então, eu vou usar o muito para intensificar. Só que em espanhol, eu preciso saber se a palavra que está sendo intensificada é adjetivo, advérbio, se é verbo ou se é substantivo, para eu usar o mucho de forma adequada. Então, ali, Maria dormiu. Dormiu é verbo, é o verbo dormir. Qual é dos muy ou mucho que eu uso com verbos? Com verbos, eu tenho que usar obrigatoriamente mucho, ok? Dormiu, dormiu, verbo. Com verbo eu uso mucho. Maria dormiu bem, tá? Então, aqui, além do verbo, eu tenho bem. Se vocês olharem a frase em português, tá? Maria dormiu muito bem. O muito, ele tá dando uma característica para o bem, tá? Não é para o verbo. Por quê? O verbo já tem ali a característica que ela dormiu bem. Eu quero intensificar o quão bem ela dormiu, tá? Então, eu tenho que usar o muy ou mucho concordando com o bien, tá? O bien, raciocinem comigo, tá? Quando eu digo Maria dormiu bem, bem é uma característica do dormiu. Dormiu é verbo. Se bem é característica de um verbo, bem é um advérbio, tá? Qual é a palavra que eu uso para intensificar advérbios? Tá? Com advérbios e adjetivos, eu uso muy, tá? Muy bien. Terceira frase. Muitos colegas não dormiram. Quem é que não dormiram? Os colegas, tá?
Colegas é uma palavra que eu consigo colocar um artigo na frente. Os colegas. Se eu consigo colocar o artigo na frente, é substantivo. Se é substantivo, eu tenho que usar o mucho variável. Companheiros, que é a palavra em português, aliás, que é a tradução da palavra, né, do português para o espanhol, companheiros é uma palavra masculina, tá? E é uma palavra que está no plural. Então, se é masculina e se está no plural, eu tenho que deixar muchos, tá? Porque o muito vai acompanhar o substantivo companheiros. Certo? Dormiu muito mais ontem à noite. Aí em espanhol ficou dormió más anoche. Com más, menos, antes, después, mejor, peor, mayor e menor, obrigatoriamente eu tenho que usar mucho, porque é uma exceção lá à regra do muy. Então, más é mucho más, tá? E aí, por último, tem levou muitas horas para dormir. Em espanhol, né, o correspondente seria tardó horas en dormir. Se vocês forem ver, o português tá ali, ó. Levou muitas horas, então são as horas que estão sendo intensificadas, tá? Horas é um substantivo. Como é que eu sei que é um substantivo, professor? Eu consigo colocar um artigo na frente, eu digo as horas. Se eu consigo colocar um artigo na frente, é substantivo. Se é substantivo, eu tenho que usar o mucho igualzinho ao substantivo. Se o substantivo é feminino, horas é feminino. Se o substantivo é plural, horas é plural. Eu tenho que usar o mucho no feminino e no plural, que fica muchas. Tardó muchas horas en dormir. Certo, meu povo? Então, vocês têm que ir cuidando o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é verbo, o que é advérbio, para poder usar certinho muy e mucho, tá? Não é difícil, só tem que ser ligeiro, tá? Então, qualquer dúvida, estamos aí. Não vou deixar exercícios para vocês, é só para vocês, né, fritarem o cérebro. Eu aconselho vocês a anotarem direitinho essas regrinhas, os exemplos. E aí, na próxima aula, a gente tira dúvidas sobre isso e faz alguns exercícios, tá? Beijos para vocês!